Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, de modo que o candidato muitas vezes pode sacar o gabarito quanto antes. Com isso, ele terá mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Muitas vezes o candidato já consegue sacar o gabarito depois da primeira leitura. A questão é sobre o assunto de derivação imprópria que nós já tratamos em outra videoaula. Para quem não lembra, derivação imprópria é o processo de formação de palavras que ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem mudar a forma, ou seja, sem mudar a escrita nem a pronúncia. Então nós vamos comentar uma questão de concurso sobre esse tipo de derivação. Vamos entender. Segue um quadro. Tribunal Regional de Trabalho do Rio Grande do Sul, Técnico Judiciário 2022. Derivação imprópria é um processo em que uma palavra muda de classe gramatical sem mudar de forma. Constitui exemplo de derivação imprópria o termo sublinhado em A. Cervantes era um homem simples e miserável, aparentemente desde muito jovem. B. O crítico Santiago Munhoz Machado analisa as biografias mais importantes do escritor Miguel de Cervantes para saber em que sociedade surgiu Dom Quixote. C. Anos depois, li do começo ao fim, desfrutando cada página da história daquela dupla inusitada. D. Ele passou 5 anos em Argel, onde deve ter sofrido o indescritível. E. Tudo é deslumbrante nesse livro. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas ocorre um exemplo de derivação imprópria? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, o enunciado já diz o que é derivação imprópria, uma coisa que nem sempre acontece em provas de concurso. Com isso, o candidato, em muitos casos, já consegue, nessa fase, sacar corretamente o gabarito, pelo menos se ele dominar razoavelmente a gramática. Como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, vamos, por enquanto, marcar apenas uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo essa questão. Vejam o que a alternativa D apresenta. O termo sublinhado, indescritível, é um adjetivo, ou seja, uma palavra que modifica um substantivo, ou seja, ocorreu o que o enunciado disse. Uma palavra que era originalmente um adjetivo passou a se comportar como um substantivo. Trata-se, portanto, do gabarito da questão. Se alguma outra alternativa responder corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, vamos analisar cada uma das outras alternativas na ordem em que são apresentadas na questão. Começando pela alternativa A, onde o termo sublinhado é um adjetivo e, de fato, nessa frase, continua desempenhando a função de um adjetivo, já que está
modificando o substantivo homem. Logo, não se trata de um caso de derivação imprópria, de modo que essa alternativa não é o gabarito da questão. Agora vejam a alternativa B. O termo sublinhado é um adjetivo que, de fato, nessa frase, desempenha a função de adjetivo, já que modifica o nome próprio Santiago Munhoz Machado. Então, mais uma vez, não se trata de um caso de derivação imprópria, logo, essa alternativa não é o gabarito da questão. Na alternativa C, o termo sublinhado página é um substantivo e na frase está de fato desempenhando a função de substantivo, que é dar nome a algo que existe. Então essa alternativa não é o gabarito da questão. Por fim, a alternativa E. Nela, o termo sublinhado deslumbrante é um adjetivo que está de fato desempenhando a função de adjetivo, já que está modificando o pronome tudo, pronome esse que, no fim das contas, desempenha a função de substantivo na frase. Assim sendo, não se trata de um caso de derivação imprópria, de modo que a alternativa, por isso, não pode ser o gabarito da questão. A alternativa D, então, é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí um caso em que muitas vezes o candidato já pode sacar o gabarito depois da primeira leitura, porque essa questão, entre outras, define o que é uma derivação imprópria. Então, o candidato que dominar razoavelmente a gramática vai poder sacar o gabarito já depois da primeira leitura. E no fim das contas, quanto antes o candidato conseguir sacar o gabarito, melhor. Com isso vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua, sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.